O candidato Duílio Monteiro Alves, por incompatibilidade de horário, não enviou respostas aos questionamentos deste vídeo. Alguns dos assuntos, porém, já haviam sido abordados com Duílio em entrevista concedida pelo candidato ao canal do Meu Timão. Esse conteúdo está disponível em formato de live ao fim desse vídeo. Por que a decisão de ser candidato à presidência do Corinthians, mesmo sabendo das atuais dificuldades do clube? Bom, Alessandro, primeiramente, antes da gente querer, na verdade não existe o querer sair candidato a presidente, você tem que ter uma base para tudo isso, você tem que ter uma experiência, você tem que ter um tempo de clube, você tem que ter um tempo de conhecimento. E durante esses um ano e 9 meses que a gente vem em campanha, nós vamos entender muitas coisas. Dívidas, receita, sócios, torcedores, e comecei a correr por trás de tudo isso. Comecei pelos torcedores, pelos sócios, onde eu fui buscar, a experiência de clube me fez buscar os melhores do mercado, entre eles o Sérgio, que é o que cuida da nossa parte de marketing, e começamos a visitar as empresas, mostrar a nossa marca. E a gente viu a nossa aceitação muito grande, a receptividade muito boa. O Corinthians precisa realmente de credibilidade, honestidade, transparência, e por isso que a gente quis montar um departamento de compliance para que nos desse credibilidade. E aí eu vi que era super viável realmente a sair como candidato a presidente, por isso que a gente está aí hoje credenciado para isso. Exatamente porque é uma dificuldade enorme, um desafio dificílimo, que pela experiência que eu tenho, pela personalidade, pelo presidente que eu fui, muitos líderes, conselheiros me escolheram, e pelo momento da vida que eu passo, eu posso perfeitamente dar esta, talvez, última contribuição minha ao clube. O Corinthians tem hoje uma dívida total de cerca de 900 milhões de reais, sendo 600 milhões de reais a curto e médio prazo. Quais medidas são obrigatórias? Primeiramente é fechar as torneiras, equacionar dívidas com receita. Como eu falei na pergunta anterior, nós fomos buscar os melhores profissionais do mercado para que nos desse credibilidade, para que a gente conseguisse grandes parceiros nessa gestão, e graças a Deus estamos conseguindo tudo isso. Toda a dívida de clube é preocupante, só que o Corinthians, a marca é muito forte, nós somos de 35 milhões de torcedores, 75,6 são consumistas, isso nos dá credibilidade para que a gente não se preocupe tanto com esse valor de dívida, mesmo porque a dívida nossa hoje é a metade da nossa receita. Eu acho que com credibilidade, com trabalho, com transparência, com uma verdadeira transparência, a gente consegue sair disso rapidinho. Duas medidas são basilares. A primeira é entrar com o corte de despesas, porque lá tem muita gordura para se queimar. Como se faz isso? A auditoria, com uma das 4 maiores do mundo, que irá mostrar para nós aonde temos que cortar 50, 40, 60, 70, 80 e 100. E qual é o outro lado? Trazer dinheiro novo de receita. Aonde vamos buscar isso? Com o marketing, campanhas novas de marketing, principalmente restabelecer o fiel torcedor. O Corinthians arrecada 19 milhões ano, o Flamengo 61 e o Grêmio 85. Isto mostra que existe uma ausência de gestão no marketing do Corinthians. O Corinthians tem hoje 94 jogadores profissionais sob contrato, sendo 56 ligados ao departamento profissional e outros 38 ligados à equipe sub-23. O que fazer diante desse cenário? Como eu falei anterior, nós vamos buscar os melhores advogados nessa área também, advogado na área de contratos, para a gente poder rever todos esses contratos. Claro que o que for bom para o Corinthians nós vamos manter, os que não for bom nós vamos tentar rescindir ou emprestar, desde que outro clube pague o salário. Na nossa gestão jamais nós vamos emprestar algum jogador, sendo que nós pagamos o salário, isso não vai acontecer.
Você mesmo disse, no final do ano a gente fica livre de 20 atletas aí, dependendo do atleta, já é um alívio também para a gente na próxima gestão. O que o Corinthians precisa é contratar mais jogador por qualidade e não por quantidade. E não se contrata mais que 5, 6 jogadores no ano. E nós vamos trabalhar muito forte na base nesse sentido, para que se aproveite muito mais a garotada da base também. Bom, primeiro, o Corinthians vai cumprir os contratos que assinou. Isso é uma questão de honra. Segundo, o acervo de jogadores que nós temos lá, quem vai definir qual é o grupo que vai permanecer e qual é o grupo que não ficará é a equipe técnica de futebol do Corinthians. Um executivo profissional de futebol, gerente, comissão técnica, Cifute e tudo isso. Perfeitos. Extraindo o que não será aproveitado, esses, evidentemente, serão aproveitados em negociações que nós faremos. E empréstimos, enfim, da melhor forma possível, que não onere o nosso caixa. O Corinthians dá chance a muitos garotos da base, mas também desperdiça alguns, como Claudinho, do Red Bull. O que fazer? Valorizar mais, né? Isso aí eu conheço, trabalhei, inclusive fui diretor do Claudinho, do próprio Matheus Varga. Tá aí o Rony, que foi jogador meu, que ia mandar embora porque sofreu uma cirurgia no joelho. Eu que pedi para fazer o contrato desse garoto, tá aí. Pode ser que não venda por milhões, mas vai nos dar uma boa receita. O que você precisa valorizar mais é vender melhor nossos jogadores, aproveitar mais, dar mais chance para eles, de ter um melhor tempo de adaptação. A nossa torcida também precisa ter um pouco de paciência. Ninguém chega no profissional sem passar pela base. E o que a gente precisa é de mais oportunidade, dar uma estrutura melhor para essa garotada. E em relação ao Sub-23 também, hoje é super falho da forma que vem fazendo, não temos torneio. E a garotada também, que é aproveitada no profissional, ela já tem o tempo dela de formação. Até os 20 você pode ter certeza que você já sabe quem vira ou quem não vira. Nós temos que reformular a metodologia, a filosofia de trabalho das categorias de base. A estrutura não é a ideal. Nós temos que montar uma equipe profissional de gabarito, onde o Corinthians que passa a ter olhos de lince e achar os grandes valores. Não precisa que os agentes nos tragam eles, preservá-los e com um caixa pronto, sanado. O Corinthians também não precisa vender parte disto, parte daquilo. E mais, o profissional integrado com a base do clube, nós vamos também priorizar a revelação das nossas joias da base. O Sub-23 já contratou 43 jogadores. Neste momento, o clube tem 38 sob contrato, mas apenas o Rony foi puxado para a equipe principal. Qual sua avaliação da categoria? Eu hoje, como presidente, não aceitaria nesses moldes jamais o Sub-23. Mesmo porque não temos torneio ainda, não temos grandes torneios que possa ser aproveitado essa garotada. Então eu acho assim, chegou até o Sub-20, a gente já sabe quem vira ou quem não vira. E outra, se existe um Sub-23, ele tem que ser aproveitado do Sub-20. Enquanto diretor da base na época, nós jamais contratamos um jogador. Muito pelo contrário, nós fazíamos parceria. E tivemos um time campeão, eu como assessor do Sub-17, nós pegamos 68 jogadores, enxugamos para 30, fomos campeão de tudo que você imagina. O que você precisa é ter uma qualidade, não uma quantidade. O Sub-23 já contratou, acho que 13 jogadores, renovou o contrato de 12 também, sem necessidade, sem torneio. Se fosse como antigamente, tivesse o aspirante que dava formação para o atleta, tirava aquela pressão, tudo bem. Mas hoje a gente não tem mais isso. Então hoje para mim o Sub-23 é inviável, da forma que está sendo feito é inviável, e a gente vai rever todos esses contratos. Nesses moldes para a gente não é interessante. O Sub-23 nada mais, nada menos é que os aspirantes. Ali deveriam ter jogadores que estouraram a idade das categorias de base. Causa-nos estranheza que passou a ser uma faixa que se contrata jogadores de fora que não têm êxito em outros clubes para ter êxito no Sub-23 do Corinthians.
Isto por si só já demonstra outra ausência de gestão. O que vamos fazer? Novamente, equipe técnica vai dizer os que podem ser aproveitados e os que não podem. Todavia, todos têm contratos, temos que honrar esses contratos, equacionar essa questão toda e aí vamos ver uma nova metodologia para montar uma equipe de aspirantes verdadeira do clube. O perfil do torcedor do Corinthians mudou nos últimos anos. Após tantos títulos, a exigência aumentou. Como agir diante desse cenário? O Corinthians só é o que é, graças aos torcedores, graças ao povo. Eu também sou de arquibancada, sou de alambrado. O que a gente precisa é resgatar esse amor do corintiano. Por isso que nós vamos transformar a nossa arena 75% para o povo, com ingresso popular, com ingresso mais barato. 25% ficará para uma área que tem uma condição financeira melhor, mas mesmo assim também nós vamos tornar esse ingresso para ele mais barato. A partir do momento que ele não vá no jogo, ele nos avisa 2 dias antes, nós devolvemos 40% para ele. Isso tornará a arena, todos os jogos, com a capacidade máxima, tiraremos as cadeiras da Sul. O Corinthians está muito eletrizado e o Corinthians é do povo, nós precisamos resgatar, por isso que o nosso lema na nossa campanha é trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Primeiro, vamos dialogar muito com os sócios, com os conselheiros e com os torcedores. O corintiano é sensível por excelência. Fazer vê-los todos que o momento é extremamente difícil financeiramente. Então aí não é uma questão de a diretoria não está fazendo porque não quer, não está fazendo porque prefere não fazer. Não está fazendo porque não tem condições de fazer. Isso não significa que o Corinthians não terá um time que honre as suas tradições e glória. Time com sangue nos olhos, com a pegada nossa, honrando a história nossa. A cada período, vamos fazer mais ou menos o que fizemos em 2008. Nós montamos um grupo, do grupo saiu um time e daí nós começamos a pôr qualidade técnica. Aos poucos vieram Elias, Jorge Henrique, Douglas e tal. Mas o Corinthians vai ter um time que vai respeitar a torcida sua. O Corinthians tem cerca de 50 processos judiciais nas 4 principais esferas. Metade já tem condenação do clube. O quanto isso te preocupa e o que fazer diante disso? Primeira coisa, Bessone, quando nós aceitamos sair como candidato a presidente, foi criar um departamento de compliance para que nos desse credibilidade e fui no mercado buscar os melhores advogados em todas as áreas. Hoje nós temos 4 pilares fantásticos aí, que é na área, um grande advogado na área trabalhista, um grande advogado na área de recuperação de dívida que não tinha, isso vai nos dará uma receita enorme, porque temos dívidas aí que já está até prescrita, que vai ser recuperado, inclusive esse escritório já está trabalhando em cima disso. Temos um grande advogado na área de contratos e um grande advogado na área esportiva. Então, é uma área que eu não atuo muito, né? A gente vai delegar poderes, são pessoas qualificadas, renomadas, todas estatutárias, todos muito bem financeiramente, todos corintianos que vão trabalhar por amor. Tem algumas coisas que a gente já está revendo. Temos um grupo da USP também que está trabalhando muito com a gente, equacionando dívida e receita, que hoje eles mesmos falam, e o Augusto Melo sentando na cadeira hoje já tem uma economia de 30%. Nós faremos isso, equacionar dívida com receita. Dentro desses processos a gente sabe que tem curto, médio e longo prazo. Estaremos chamando todo mundo, negociando e vamos pagar todos eles, pode ter certeza, porque o Corinthians precisa dessa credibilidade no mercado. Preocupa muito, está dentro do mais de 1 bilhão que o Corinthians deve, e isso é fruto de ausência de gestão. Onde não tem gestão, acontece os efeitos que são dívidas quase que impagáveis. Quando nós vamos fazer isso, a prioridade é fazer isso, é montar uma gestão estruturada, gastar menos do que se tem de receita, equilibrar as contas do clube. Aí nós vamos, em todos os casos, fazer o acordo, pagar e
zerar essas questões de processos de débitos trabalhistas e tantos outros. Faremos um acervo no jurídico para ter o levantamento exato de quanto e quando vence cada débito deste. O Corinthians é o segundo clube que mais recebe da TV, beirando 200 milhões de reais. Em 2022, acabará o contrato do estadual. No fim de 2023, do Brasileirão. Tentar manter os atuais acordos ou deixar o atual modelo e partir para novas plataformas? Acho que no atual cenário a gente não pode correr nenhum tipo de risco, mesmo porque a gente precisa sanar o que está aí, recuperar o que foi feito aí. Então nossa tendência realmente é dar sequência no modelo, mas claro com uma certa melhoria, mesmo porque a gente vai estar entregando uma arena lotada, com uma grande visibilidade, com uma grande marca. Então por isso acho que a nossa ideia realmente é manter, é dar uma sequência. Já estamos conversando com algumas pessoas sobre isso. A tendência nossa é dar sequência porque é um risco muito grande e hoje a gente não pode correr esse risco. Primeiro, eu não sei se não foi renovado esses contratos. Pois é, então eu preciso ver isso, primeiro. Segundo, a nossa equipe de marketing, de finanças, tem que fazer uma análise técnica do que temos no mercado e com muita calma decidiremos o que for o melhor para o Corinthians. A Neoquímica Arena tem 32.800 pagantes de média, um número bom, sem dúvida, mas são quase 15 mil assentos vazios por jogo. O que fazer? Trazendo o Corinthians de volta para o corintiano, 75% da arena vai ser para o povo, com ingresso popular. Nós vamos tirar a cadeira da Sul, junto com os visitantes, que inclusive eles usam como arma para atacar nossos torcedores. Aumentaremos 2 mil lugares a mais, teremos uma média de 50 mil lugares. Se eu colocar uma média de R$50 por jogos, eu faço 2,5 milhões de renda. Com isso, eu triplico o meu fiel torcedor, que a gente quer. Vocês podem ter certeza, nós vamos ter uma média de quase 300 mil fiéis torcedores. Isso trará uma receita enorme para o Corinthians. Eu mantendo a nossa arena lotada, eu consigo ter uma melhor condição de negociação com a televisão, com o nosso patrocínio master, com a nossa marca de camisa, com as placas em estádio. Eu faço a arena girar, eu consigo trazer grandes recursos. Vamos trazer grandes entretenimento para a arena também, para que ela possa ser autossustentável. A dívida da arena é o que menos me preocupa. Então, nós temos 3 tipos de jogos, A, B e C. Nos jogos A, eles preenchem todos. No B, eles chegam a 30 mil. Nos jogos C, eles ficam entre 20 e 30 mil. É uma campanha de trazer de volta o torcedor a abraçar o time do Corinthians. O dono do Corinthians é a torcida. E, ao mesmo tempo, a torcida é o principal ativo do time. Só que, com tudo que se passou no clube, o Corinthians ficou sem crédito, ficou sem credibilidade, sem nada. As pessoas se afastaram porque não acreditavam e não acreditam mais nos gestores do Corinthians. Fiel torcedor é um projeto abandonado, que dá desconto e prioridade na compra. O projeto que nós temos para o fiel é não só para quem vai aos jogos, mas é para o torcedor do Corinthians no mundo todo. Os 35 dias relativos aos 35 jogos têm movimento de público, mas o que fazer para que os outros 330 dias do ano também rendam dinheiro? Nós temos uma da arena mais bela do mundo, não é só do Brasil não. Eu visito algumas arenas, já fui em vários jogos fora, não existe arena igual a nossa. Além de tudo, a gente já vem conversando com 2 grandes empresas de entretenimento. Eles mesmos ficaram felizes por ter essa oportunidade de transformar a nossa arena em múltiplo uso. Por quê? Nós temos 3 estações na porta da nossa arena, 2 de metrô, 1 de trem. Nós temos 4 rodovias que chegam à nossa arena e o principal, nós temos quase 5 mil estacionamentos que dá uma tranquilidade, dá uma qualidade, um conforto a mais para o público. Transformaremos a nossa arena para múltiplo uso. Já estou conversando essa semana, tive até uma reunião com o pessoal da NFL. Você imagine eu trazendo uma NFL no final de ano
para um grande espetáculo na nossa arena, a receita que o clube vai ter, a visibilidade que vai ter. Nós vamos transformar nossa arena múltiplo uso com grandes entretenimentos para que ela seja autossustentável. É a exploração dos espaços internos da arena. Veja, não se trata de que a Arena Neoquímica fica na Zona Leste. Ninguém quer que o público de outras áreas se desloquem até a Zona Leste. A Zona Leste tem uma população muito mais que suficiente para encher a Neoquímica todos os dias do ano. Nós precisamos ter uma área interna repleta de alternativas de lazer. É isso que temos que fazer. Então, a ideia é, olha, vamos ao cinema, sim, aonde? Na Neoquímica. Vamos ao teatro, vamos, aonde? Na Neoquímica. Olha, eu vou fazer festa de aniversário, aonde? Na Neoquímica. Enfim, vamos na faculdade, vou me inscrever aonde? Na Neoquímica. E assim sucessivamente. Então, mas isto parou, né? Não houve o exercício para que isso crescesse. Clubes como Bahia, Grêmio e Inter já deram um passo à frente e seus sócios torcedores têm direito a voto. O que você pensa sobre o assunto com o fiel torcedor? Sou super favorável. Inclusive que aumentará muito o colégio eleitoral do Corinthians e ficará mais difícil a manipulação. Na última entrevista que eu tive com a Gaviões da Fiel, eles até me cobraram isso. Por isso que dentro desse grande projeto que nós criamos dentro do Parque São Jorge, a partir do momento que o projeto começar a ser viabilizado, nós abaixaremos o valor do título em 50% e o da manutenção em 50%. Isso dará mais condições de pessoas que não têm tanta condição financeira de ficar sócio e adentrar o clube. Nós queremos pegar o fiel torcedor mais antigo, mais pontuado, esse já começar a trazer para dentro do clube, para que ele participe do nosso estatuto, para que ele conheça da nossa política, para que ele possa ter direito a voto. Dentro do nosso projeto também existe o 00, que é o titular, e o 01, que sempre 90% é a mulher. Nós queremos dar voz para a mulher. Automaticamente também já aumentamos o colégio eleitoral para que se torne mais difícil, uma época dessa de eleição, ser o colégio manipulado. Sou super favorável a isso. Sim, é possível. Porém, primeiro, isso é um assunto do conselho e do associado. Não é um assunto da diretoria executiva. Bom, mas vocês não podem provocar? Sim, podemos. Irão fazer? Sim, iremos. Como que tem que ser isso? Se chegar no Corinthians e apresentar um projeto e pedir para os conselheiros colocarem na mesa, não vai passar. Porque a rejeição quanto a isso dentro dos muros do Parque São Jorge é enorme. Então, qual é? Nós temos que fazer, primeiro, fazer um ciclo de capacitação ao sócio, explicar a ele que isso não é um bicho de 7 cabeças, que isso não é um mal. Então, explicar, primeiro, o que vem a ser. Segundo, quais as modalidades de fiel torcedor votante podem ser feitas. Terceiro, você pode fazer o fiel torcedor, o sócio e o torcedor sócio e fazer uma coisa muito boa. Agora, e no fim, debate e depois delibera. O caminho é esse. O Parque São Jorge poderia ser autossustentável se fosse apenas sede social, porém mantém esportes de alto rendimento, como futsal, basquete e natação. O Corinthians consegue mantê-los mesmo com a atual situação financeira? Por isso que 1 ano e 9 meses a gente vem trabalhando incansavelmente, sem dias, sem horas, não tenho vida social. Por isso que eu sou um candidato de clube social e de futebol, porque conheço todos os dois departamentos. Quase 40 anos dentro do clube social, já fui assessor, já fui conselheiro, já fui diretor das categorias de base, conheço muito bem do clube social, sei das suas deficiências,
sei o que o clube precisa, por isso fomos criar um grande projeto onde trará grandes receitas para o clube, dentre elas um hotel, um parque temático, um mini shopping a céu aberto que trará uma receita enorme, dentre eles também a famosa roda gigante, que não é uma roda gigante, é o maior distintivo do mundo, que a nossa marca ela vem apanhando muito pela falta de pagamento de marmita, de pãezinhos, de padaria, de telha, enfim. Criamos um grande projeto onde fizemos o maior distintivo do mundo para que se valorize a marca, para que se torne conhecido no mundo. Procuramos um grande arquiteto, um dos maiores do mundo, no qual ele nos deu a ideia de montar uma roda gigante, onde já temos duas marcas que vai brigar por esse name rights da roda gigante, que trará uma receita não só em termos de royalties, mas de consumo diário, seria 66, incorporadora e clube, enfim, isso trará uma receita enorme e criaremos também um marketing só para dentro do clube social, onde cada departamento desse terá um comercial para que venda, para que seja autossustentável. O clube será separado do futebol, pode ter certeza disso. Não, a manutenção nós vamos buscar manter de todas as formas. O salto é este. Nós vamos ter um departamento de marketing que vai trabalhar num nicho, numa faixa de empresários que atinge exatamente os esportes amadores do Corinthians, que é muito diferente do nível de comércio do esporte, do futebol profissional. Isso nunca teve no Corinthians. Eu tentei implantar e não consegui. Esta vez vamos, a equipe de marketing está animadíssima, trabalhando em cima disso. Então eu creio que isto aliviará as despesas dos esportes e podemos torná-los ainda mais competitivos. Por fim, um recado ao associado que vai votar no dia 28 e também ao torcedor do Corinthians de maneira geral. Não só ao sócio, que tem direito a voto, mas também ao torcedor. O Corinthians está chegando num patamar que não dá mais para errar. É uma gestão que já fez um certo bem na primeira gestão, mas o ciclo se encerrou, se desgastou. O que o sócio tem que ter ideia, tem que prestar muita atenção agora. Nosso clube é um clube antigo, precisa de uma renovação. Nós não temos mais receita para sustentar o nosso clube, haja visto que tivemos aí um déficit de 61 milhões no último balanço. Enfim, por isso que a gente criou um grande projeto, para que a gente pare de tirar dinheiro do profissional, para que sobre esses 60 milhões todo ano, para que a gente invista muito forte, não só no time profissional, como nas categorias de base, que na nossa categoria de base os jogadores vão ser 100%, 80% quando for parceria. Colocaremos 4 a 6 jogadores todo ano no profissional, teremos que vender pelo menos 2. O que eu peço para o sócio é que ele preste muito bem atenção. Eu sou o único candidato de oposição construtiva sempre. Os outros 2 candidatos é o mesmo dos mesmos, já tiveram lá, tiveram sua oportunidade e nada fizeram, muito pelo contrário, aumentaram as dívidas, diminuíram as receitas, aumentaram os processos trabalhistas. A gente vem com uma nova proposta de modernização, de profissionalismo. Isso tudo está registrado em cartório, sem o Corinthians gastar sequer 1 centavo. Por isso, dia 28/11, Augusto Melo é o único candidato que pode dar uma diretriz no Corinthians. Sócio, não deixe de ir votar. É o exercício da cidadania corintiana. É o dia que vocês têm que falar. Não deixe de comparecer e dizer se vocês estão satisfeitos com a gestão, se vocês querem mudar o que está lá. Expresse o desejo seu de qual projeto de gestão vocês querem para o clube nos próximos 3 anos. Vá votar porque aquele que será eleito, ele tem que ter um quórum grande de votação. Exerça a cidadania. 28 sábado, das 9 às 17 horas. Vote. Vai, Corinthians!